Boa noite. Hoje o Jornal da Band recebe em Brasília, em nossos estúdios em Brasília, a presidente eleita Dilma Rousseff para uma entrevista ao vivo exclusiva. Boa noite, presidente eleita Dilma Rousseff. É um prazer tê-la conosco. Boa noite, Boechat. É um prazer estar aqui com todos os telespectadores da Band. Presidente, eu vou fazer a primeira pergunta e é a seguinte: o crescimento do consumo por parte da população, especialmente de baixa renda, ajudou o Brasil a enfrentar a crise global e virou uma marca da era Lula. A senhora vai fazer algum ajuste na economia que possa impactar esse consumo? Aliás, que reajuste a senhora está defendendo para o salário mínimo agora em dezembro? Olha, Boechat, eu acredito que a valorização do salário mínimo, o aumento do crédito e o aumento também da atividade formal, tanto nas empresas como a criação de postos de trabalho, são os grandes responsáveis pelo aumento do consumo. E eu não pretendo, pelo contrário, eu pretendo expandir o consumo. Nós vamos, de forma sistemática, valorizar o salário mínimo. Os valores que serão dados esse ano, para vigir o ano que vem, vão estar sendo discutidos com as centrais, juntamente com o governo do presidente Lula. Agora, eu pretendo manter pelo menos aquela fórmula, que era a inflação do ano e o PIB de 2 anos atrás. Você imagina que o aumento que terá mantido essa fórmula em 2012, porque nós vamos ter um aumento do produto interno bruto em torno dos 7,5%. Mais uma inflação em torno de 5%, você vê o nível de aumento significativo que o salário mínimo terá. Agora, este ano vai ser objeto, porque como o PIB do ano passado foi zero, um pouquinho menos de zero, a inflação seria o único aumento. Nós estamos discutindo e vamos discutir com as centrais um aumento maior que esse. O Fábio Panusso, que está com a presidente Dilma Rousseff, presidente eleita em nossos estúdios em Brasília, tem a pergunta. Fábio. Ok, Boechat. Olha, boa noite, é um prazer entrevistar a senhora. Boa noite, Coloquei Panusso. até uma gravata cor-de-rosa aqui, em homenagem à chegada da primeira mulher à presidência da República no Brasil. Mas eu quero saber o seguinte, o país sai... E também em homenagem à primavera, né? E mais homenagem à senhora mesmo. Bom, mas o país saiu muito cindido, dividido desse processo eleitoral. A campanha foi muito agressiva de parte a parte. Como é que a senhora vai fazer para arrefecer os ânimos agora? Olha, Panusso, é sempre assim num processo eleitoral. Durante o processo eleitoral, você discute projetos, você discute propostas e há eu diria assim, essa vez foi um pouco além da medida, mas há um acirramento das posições. Agora, depois da eleição, o presidente eleito tem de ser um presidente para todos os brasileiros, sem exceção. Para inclusive aqueles brasileiros que votaram na oposição. Não há distinção e não pode haver. Pelo contrário, eu farei todo o esforço no sentido de reunir o Brasil em torno de um objetivo que é o crescimento do país, a melhoria de vida, da população brasileira, porque se você olhar, cada um nesse país subiu um degrau. E é isso que nós vamos manter e acelerar, porque nós hoje superamos aquela fase mais difícil que o Brasil passou nos últimos anos. A partir daí, hoje, nós temos todas as condições para, unidos, fazer o Brasil crescer. E é isso que eu farei. Olha, a senhora prometeu no seu discurso de anteontem algo muito importante, que foi relações mais republicanas com o Congresso, que, trocando em miúdos, relações mais éticas. Mas a senhora tem alguns parceiros vorazes, já estão brigando por cargos aí no seu governo. Como é que a senhora vai fazer para conter essa voracidade e estabelecer mesmo relações mais éticas que o Brasil está precisando? Olha, Panusso, é interessante porque a minha briga ainda não chegou. Eu não tenho nenhuma prova ou nenhuma evidência, melhor dizendo, de que há uma briga por cargos no meu governo. Agora, acho justo que os partidos queiram estar representados. Eu terei o cuidado de ter um critério de preenchimento dos cargos que vai combinar capacidade técnica com condições políticas, ou seja, com liderança
característica de liderança pessoal e, ao mesmo tempo, eu quero deixar claríssimo para todos aqueles que integrarem o governo que eu não terei a menor complacência nem tolerância com maus feitos, não terei tolerância. Significa que quem errou é afastado do governo, será até afastado, que seja é mais do que afastado. Errou, foi denunciado, você não pode pré-julgar, mas você vai ter de investigar e, se for o caso, punir, seja quem seja. Eu acho que o princípio de um bom governo é deixar claro que no governo, se houver falhas, as pessoas que falharem vão sofrer consequências. Eu acho que isso é importante em qualquer área, porque você sabe, a grande responsável pelo fato de aumentar muitas vezes as más práticas, a impunidade. A impunidade é madrinha do mal feito. Agora, um outro tema muito complicado. O agronegócio brasileiro é o setor da economia que mais produz excedentes para exportação, chamadas commodities agrícolas. Só que o agronegócio brasileiro está encurralado entre a barreira ambiental que se arma, o MST, a demanda pela reforma agrária. Como é que a senhora vai fazer para conciliar tantos interesses difusos? E há uma coisa, por exemplo, que o presidente Lula acabou empurrando para a senhora, que foi a revisão e atualização dos índices de produtividade. A senhora vai fazer? Olha, eu queria te falar uma coisa. Primeiro, o agronegócio brasileiro é uma das áreas em que o Brasil demonstra grande competência, porque muitas vezes as pessoas acham que o agronegócio é simplesmente o uso do solo, né, dessa imensa insolação que o Brasil tem, né, o aproveitamento da quantidade de água que nós dispomos. Mas não é isso. A produção do agronegócio brasileiro tem a ver muito com a inovação e apropriação de tecnologias de ponta. Por isso, o agronegócio, para nós, é um elemento central na competitividade do Brasil em relação ao mundo. Se nós somos um país com grandes riquezas, por exemplo, nós achamos o pré-sal, nós temos minério, nós não podemos descuidar do seguinte fato: o agronegócio para o Brasil é estratégico, porque no mundo que depende de alimento, nós somos hoje o país com a maior produtividade nessa área e com uma capacidade imensa de fornecer alimentos para o mundo. Isso nos torna uma potência alimentar. Nessa medida, eu acho que nós vamos ter de dar uma ênfase muito grande ao agronegócio. Nós demos, no governo do presidente Lula, ampliando o crédito como nunca antes, usando uma paródia do presidente na história desse país. O crédito passou de em torno de 20 bilhões no início do governo, para um pouquinho mais de 100 bilhões agora em 2010. Mas isso é pouco. Eu acredito que, de fato, nós vamos ter de criar várias coordenadas para o agronegócio. Ele não pode sofrer ameaças no que se refere a seu desenvolvimento, mas nós vamos ter de contemplar as seguintes coisas. O caso da reforma agrária no Brasil é uma coisa que não pode e não deve ser tratada como um caso de polícia. É um caso em que a questão social se coloca e nós vamos resolver ele pela questão social. Veja você que a agricultura familiar deu um salto no Brasil. Então, não basta a reforma agrária. Você faz a reforma agrária porque ainda tem terras não sendo utilizadas, né? Então, você faz a reforma agrária. Mas não importa só a reforma agrária. Você tem de levar a luz elétrica, garantir renda e remuneração para o produtor familiar, que é aquele que pode criar um tecido social que seja aquele tecido que ele vai valorizar a propriedade, ele vai valorizar o estudo de seu filho e, sobretudo, ele se tornará uma base também para a democracia no Brasil. Então, não é admissível mais o Brasil deixar ocorrer Eldorado de Carajás. Mas também não é admissível deixar que ocorra invasões ilegais de propriedades produtivas. Então, nessa questão, o que você tem de ter o equilíbrio. Você não pode deixar que desequilibre para um lado. Outra questão que eu acho que nós temos de tornar um valor para nós, e também não só um valor, mas, sobretudo,
usá-la como uma das grandes armas da nossa capacidade de competição é o fato que a nossa agricultura, pelo menos a grande agricultura, ela é assim, uma parte imensa do médio negócio é assim e da agricultura familiar também. O quê? É os padrões ambientais corretos. Por quê? Porque o Brasil, ao contrário dos países desenvolvidos, tem na agricultura uma das suas expressões de excelência, porque muitas vezes eles acham, o mundo acha, por exemplo, vou te dar um exemplo, eu passei horas e horas a fio dando satisfação de que nós não estávamos desmatando a Amazônia para produzir etanol, porque nos fóruns internacionais não entendiam que São Paulo dista da Amazônia, assim como Lisboa de Moscou. Então, nós temos de cada vez mais disputar o fato de que o nosso agronegócio, ele tem padrões ambientais que são respeitáveis e que podem perfeitamente tornar a nossa agricultura uma agricultura exemplar no que se refere aos padrões ambientais. E Dilma Rousseff, uma pergunta fácil de ser respondida, bem curtinha. O presidente do PT, José Eduardo Dutra, disse que a senhora é candidata natural à reeleição em 2014. A senhora concorda? Olha, a praxe, Boechat, é essa. Agora, eu sou mineira, Boechat, então, e prudente. Então, eu acho que essa é a praxe. Hoje, no Brasil, o presidente eleito, ele tem direito à reeleição. Agora, sem tomar posse, começar a discutir 2014, como é que vai ser, pudera, né, Boechat? Eu acho que botar, não é a carroça nas frentes dos bois, é botar toda a carroça, os carros, os caminhões. Não é cabível isso. Lembrando que quem levantou essa situação foi o presidente nacional do seu partido. Olha, o João Betting tem agora uma pergunta. Presidente Dilma Rousseff, a senhora já admite que se pode rebaixar até 2014 a taxa real básica de juros de 6% para 2%. Mas o que se pode fazer na ponta do crédito bancário para o consumo da população, que ainda hoje anda cobrando juros acima de 100% nos bancos e nas lojas e no cartão acima de 200% ao ano? Muito boa pergunta, Joemir. Aproveito para te dar boa noite. Nesse caso, Joemir, eu concordo contigo, né? O crédito ao consumo, ele está além de todas as medidas no Brasil. Eu acredito que assim como a gente regulou taxas de serviços bancários, eu acho que cabe abrir uma discussão e ver o que é que o Banco Central pode fazer nesse sentido. Agora, de qualquer forma, os juros, eles só baixarão, né, Joemir, se nós conseguirmos também manter essa trajetória de diminuição das taxas, do nível de endividamento ou da dívida pública do país. Nós vamos começar o meu governo, recebendo do presidente Lula uma redução muito importante, que nós recebemos no início do governo Lula com 60, agora está em torno de uns 42, ou talvez um pouco menos ou mais. E essa trajetória de queda da relação da dívida com o produto com que nós produzimos, ou seja, o que nós devemos em relação àquilo que produzimos, quanto mais cair, mais nós teremos condição de reduzir os juros. O meu objetivo é que essa redução seja uma redução que ocorra de forma sustentada. Assim sendo, não há razão para haver uma discrepância, né, uma diferença tão grande entre as taxas de juros, né, base do mercado, e as taxas ao consumo, as taxas de empréstimo ao consumo. Até porque uma coisa é clara, a inadimplência do Brasil não é alta, do ponto de vista dos padrões internacionais, inclusive. Nós temos uma taxa de inadimplência, ou seja, aquela pessoa que toma crédito e não paga, das menores. Então,
eu acredito que gradativamente o crédito ao consumo, os juros do crédito ao consumo, têm de convergir por um juro bem menor, que vai beneficiar o conjunto da população do país. A pergunta agora da Tiziana Vilas Boas. Tiziana. Primeiro, boa noite, presidente ou presidenta, como a senhora também gosta de ser chamada. Bem, 12 mulheres são assassinadas todos os dias no Brasil, são dados oficiais. Como primeira mulher a presidir o país, o que a senhora pretende fazer para que a Lei Maria da Penha realmente funcione, e não só nas capitais, já que a violência em cidades afastadas, menores, é ainda mais grave? Aliás, a senhora colocará mulheres no alto escalão? Quantas ministras teremos no seu governo? Primeiro, Tiziana, muito boa noite. Segundo, eu procurarei colocar o máximo de mulheres no meu governo, valorizar muito a mulher. Agora, eu queria te dizer uma coisa, eu acredito que no Brasil tem essa praxe, né, que a lei existe e não é cumprida. Eu quero dizer que eu vou ser implacável com o cumprimento da Lei Maria da Penha. Porque, como eu estava dizendo no início, a impunidade é um fator que dá às pessoas que cometem crimes a sensação que elas podem cometer sem punição. E a Lei Maria da Penha é clara, ela pune com prisão qualquer, seja quem seja que faça, qualquer agressor à mulher. E aí é importante que a gente esclareça, não só as polícias, né, que a gente faça campanhas no sentido também de esclarecer a sociedade. Porque a denúncia do agressor é algo que é importantíssimo que ocorra. E também é importantíssimo que os órgãos policiais e a justiça acolham a denúncia e sejam prontos no sentido de investigar, punir e condenar, né, o agressor, e não deixar que haja essa espécie de convívio com a agressão, que, aliás, no Brasil é histórica, ela não começou ontem. Então, as pessoas achavam que a mulher podia ser agredida. A Lei Maria da Penha veio como uma forma de esclarecer, não só a mulher não pode ser agredida, como quem agredir. E isso eu colocarei o peso do governo federal para assegurar que seja cumprido. Quem for agredida, né, se denunciar e se a gente conseguir pegar o agressor será exemplarmente punido. O Fábio Panuso, nos estúdios em Brasília, tem uma pergunta agora, presidente eleita. Esse é um assunto que, apesar de a senhora ter falado 1000 vezes disso, ainda não ficou claro o suficiente para que as pessoas possam entender. Então, vou insistir na pergunta. A senhora disse no seu discurso de anteontem que prefere o barulho de uma imprensa livre ao silêncio das ditaduras, né? A senhora estava se referindo a isso que se atribui ao PT, que é uma tentativa de controlar a liberdade de imprensa no Brasil. Eu quero saber o que a senhora vai fazer com as propostas de criação de conselhos que podem efetivamente tolher a liberdade de informação. Agora mesmo, só para lembrar, na semana que vem, o ministro Franklin Martins, da comunicação, que é o homem da comunicação do governo, está promovendo um seminário, inclusive com a presença de técnicos do exterior, justamente para discutir a instituição de mecanismos de controle social da mídia. A senhora continua dizendo que no seu governo o controle social é do controle remoto, ou vai ter alguma coisa além disso? Veja bem, você tem de distinguir duas coisas. Marco regulatório de controle do conteúdo da mídia, né? O controle social da mídia, se for de conteúdo, ele é um absurdo. É, de fato, um assinte à liberdade de imprensa. Com esse assinte, eu não compactuo e jamais compactarei. Se chegar na minha mesa, qualquer tentativa de coibir a imprensa no que se refere à divulgação de ideias, posições, propostas, opiniões, enfim, tudo que for conteúdo, eu acho que é isso que eu falei mesmo. O barulho da imprensa, seja em que crítica for, ele é construtivo, mesmo quando você discorda dele. Agora, isso não é 1 milhão de vezes, é
é infinitas vezes melhor que o silêncio das ditaduras. Isso é uma coisa. Outra coisa diferente é a questão do marco regulatório, porque o marco regulatório é outra questão. Vou tentar explicar com alguns exemplos. Que a gente consiga entender exatamente. Com alguns exemplos. Por exemplo, a participação do capital estrangeiro. Você tem de todo o país regulamenta a participação do capital estrangeiro nas suas diferentes mídias. Outra questão que é importantíssima é o fato de que o mundo está mudando numa velocidade enorme. Então, você vai ter de regular, de alguma forma, a interação entre as mídias. Porque hoje, quem faz isso não pode fazer aquilo, que não pode fazer aquilo outro. Né? O problema do cabo, o problema do sinal aberto, como é que junta tudo isso com internet, né? Mesmo assim, eu acho que a gente tem de ter muito cuidado. Você tem de fazer um marco regulatório que permita que haja adaptações ao longo do tempo. Por quê? Porque eu não sei se você lembra, nos anos 80, 90, a telefonia fixa era uma potência. Cada vez mais, com a base da internet, você tem a possibilidade, em cima da internet, de ter TV, telefonia, celular, enfim. O mundo está mudando. Então, até isso você vai ter de considerar. Você não pode ter também um marco regulatório que desconheça a existência da banda larga. Uhum. E se você vai poder ou não vai poder fazer televisão, em que condições você vai fazer televisão. Isso o Brasil vai ter de regular minimamente, até porque tem casos em que, se você não fizer isso, você deixa que haja uma concorrência meio desproporcional entre diferentes organismos. Ok, muito obrigado pela resposta. Boechat? Presidente eleita Dilma Rousseff, em nome da Band, eu quero agradecer por sua entrevista e desejar à senhora, para bem de todos nós brasileiros, um excelente governo. Boa noite. Olha, obrigada, Boechat, e muito boa noite também.